irmãos já sabem qual texto abrir, né? Josué 24. Josué está se despedindo de nós e nós nos despedindo dele. Está chegando ao final, embora hoje não seja a última mensagem, e nós já sentimos um pouco esse clima da despedida de Josué. No capítulo 22, ele despede as duas tribos e meias, né? A tribo de Ruben, Gade e meia tribo de Manassés. No capítulo 23, Israel se reúne, mas não toda a nação, os juízes, as autoridades representadas. Foi o texto que nós lemos na semana passada. E hoje nós vamos ver Josué se despedindo de todo o povo. Agora, nesse capítulo 24, há um discurso apenas, que eu dividirei em 3 partes, ou 4 talvez. Mas é apenas um discurso e o final, então, o registro da pedra testemunha deste momento. Meus irmãos, nem sempre é fácil fazer um discurso de despedida. E na semana passada eu iniciei a mensagem lembrando deste fato. Nós temos muita dificuldade, talvez se nós pensássemos que hoje seria o nosso último dia, como nós nos despediríamos das pessoas, né? Josué também está aqui num clima de lamento, né, por saber que estava perto de morrer, mas também com a alegria de ter cumprido tudo aquilo quanto o Senhor lhe ordenara fazer. Então, embora o texto em si não exprima, né, não expresse toda a comoção deste momento, nós devemos interpretar esse texto com essa emoção de quem está como líder de uma nação por mais de 40 anos, quem conviveu com o povo, de quem soube das lutas de Israel e passou por elas, agora deixando uma palavra de despedida para o seu povo. Vamos ler então o texto. Eu peço que você acompanhe a leitura. Nós faremos esta leitura dos versos de 1 a 13. Diz assim a Escritura: Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais. E eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir. Porém, Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com o que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Tirando eu, vossos pais, do Egito, viestes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até ao Mar Vermelho. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios e trouxe o mar sobre estes, e o mar os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitastes no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros. Porém, os entreguei nas vossas mãos e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também um rei de Moabe, Balaque, filho de Zipó, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beó, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão.
passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os gigazeus, os heveus e os jebuseus. Porém, os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas. Comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Amém, meus irmãos. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos nos dirigir à presença do Senhor em oração mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque a tua palavra é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Ó Senhor, nós cremos na autoridade da tua palavra e cremos que quando nós a expomos com o auxílio do teu Espírito Santo, ela é a voz do Senhor ao nosso coração. Por isso, Senhor, fala conosco. Fala porque nós temos, pelo teu Espírito, a capacidade de ouvir e de compreender a tua vontade. Dá-nos também, Senhor, um coração quebrantado, a fim de que ouçamos a tua palavra com humildade, de forma que nós tenhamos não apenas sabedoria, mas também a humildade para podermos obedecer ao Senhor. Que saiamos daqui resolvidos em sermos mais obedientes a ti e de caminharmos firmes na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, geralmente quando se faz alguma despedida, aquela pessoa que está prestes a ir embora faz questão de lembrar de fatos que passaram, de eventos que foram importantes. Com Josué, ou nesta despedida de Josué, Deus não fez diferente. O povo que estava ali agora, assentado na terra que o Senhor deu, eram os filhos daqueles que foram tirados do Egito, que talvez não tenham passado por todas as situações e que talvez, mesmo com a tradição oral, os pais contando para os filhos o que havia acontecido, poderiam se esquecer. A verdade é que sempre Deus faz questão de relembrar ao povo tudo o que ele fez em favor deles. E não é diferente neste texto aqui. Por meio de Josué, Deus faz Israel lembrar que aquilo que estava acontecendo era fruto da promessa que ele havia feito a Abraão há cerca de 450 anos. Antes deles entrarem na terra prometida, de possuírem, 440 anos antes, Deus já havia prometido a Abraão que faria desta forma. Então, observe que o foco do Senhor nesse texto aqui é fazer o povo se remover na sua memória, no seu conhecimento, a um tempo passado, para que eles pudessem viver valorizando o presente e tendo esperança no futuro. Então, eu já observo aqui, irmãos, esta necessidade, não de Deus, mas nossa, de estarmos observando os tempos, as eras. Quem nós éramos, quem nós somos e quem nós devemos ser. Aquilo que Deus fez por nós no passado, o que Ele tem feito por nós nos nossos dias e aquilo que Ele fará no futuro. Essas questões de tempo para nós são muito importantes. Deus tem uma memória perfeita, mas a nossa memória é muito fraca. A nossa capacidade de armazenar é pequena. Nós somos muito frágeis em nos esquecermos dos feitos e das maravilhas de Deus.
E vez por outra, Deus precisa nos lembrar quem nós éramos, o que já passamos, quem somos hoje, e também nos lembrar, de alguma forma, de quem nós seremos no futuro, para que a nossa vida não fique limitada apenas ao tempo e ao espaço que nós conseguimos observar com os nossos olhos carnais. Bem, isso já nos lembra, irmãos, que é importante para nós remontarmos ao passado e percebermos quem nós éramos antes de Deus agir nas nossas vidas. Por quê, irmãos? Porque a história de Abraão, de Isaac e de Jacó do passado era, na verdade, a história do próprio povo de Israel. Israel não era um povo diferente daquilo que Deus promoveu no início. A verdade é que é a continuidade. Então, voltar a Abraão é voltar à origem. E observem como Deus faz isso através dos versos que foram aqui lidos. O texto nos diz, então, no verso 24, como eu havia falado anteriormente, que desta vez Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, seus cabeças, seus juízes oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então disse Josué a todo o povo, estava lá a liderança, mas todo o povo também estava presente neste último discurso de Josué. E agora Josué, e é interessante, né, porque na nossa divisão aqui da Escritura, nós temos Josué entre os livros históricos, né? Mas na divisão hebraica, Josué se encontra entre os livros proféticos. E tanto é que ele agora profetiza. Ele é usado por Deus como sua voz e fala ao povo de Israel como falavam os antigos e os grandes profetas. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Então aqui Josué profetiza para o povo, trazendo então a Vox Dei, né, como nós chamamos, ou os reformados chamavam. E a partir desta chamada, assim diz o Senhor, ele começa então a trazer a palavra do próprio Deus ao coração de Israel. E a palavra é a seguinte: antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, os dois irmãos, né, Abraão e Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram outros deuses. Aqui, irmãos, é muito importante nós notarmos algo que às vezes passa despercebido. Quando nós lemos a história de Abraão, às vezes a gente pensa que Abraão era israelita, né? E, na verdade, Israel não havia nem nascido ainda. Israel é Jacó, que vai vir depois. Deus tira Abraão dentre os caldeus. Abraão era de Ur dos caldeus, mais conhecida como terra da Babilônia. E aquela terra tinha como característica de ter um povo que era adorador dos luminares, que fazia contagem de tempo através das estrelas e tentava profetizar através das coisas vistas nos céus. Por assim dizer, era um povo ligado à questão da adivinhação. E certamente, se nós fôssemos pensar em quem nós escolheríamos para ser o pai da fé, nós não escolheríamos Abraão. Certamente nós não escolheríamos, procuraríamos outras pessoas. E por que Deus escolhe Abraão, irmãos? É interessante Deus escolher e tirar Abraão exatamente dessa terra, porque isso tira qualquer oportunidade de mérito na vida de Abraão. Ele era um descrente. Ele não conhecia a Deus até que Deus se revele a ele. Ele não conhecia o Senhor. É Deus quem tira o véu do seu rosto e fala a ele, dizendo: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas ele é tirado do meio de um povo que não conhecia a Deus. E isso para que a graça de Deus
fosse revelada ainda com maior força. Deus tem essas coisas, irmãos, às vezes estranhas aos nossos olhos. Quando haviam muitas nações mais fortes que Israel, mais preparadas que Israel, Deus escolhe Israel quando Israel era uma nação inofensiva a qualquer outro povo. Exatamente porque Deus se agrada de fazer brotar fortaleza da fraqueza. Deus tem esse prazer. Tanto é que nós vemos nas Escrituras o apóstolo Paulo dizendo que Deus gosta de confundir os sábios com as coisas loucas deste mundo. Diferente disso, Deus se revela a Israel, lá em Deuteronômio, dizendo: eu te escolhi, não é porque tu eras uma nação mais forte, pelo contrário, tu eras a mais fraca de todas. E eu fiz isso exatamente para que a evidência não fosse dada à tua força, à tua capacidade, mas para que ficasse evidenciada a minha glória, o meu poder. Deus disse: eu vou fazer maravilhas no meio do Egito. E assim o fez. Abraão, então, irmãos, era este homem descrente, filho de descrente, e mais, com um sério problema no seu casamento. Naquele tempo, não ter filhos era um sinônimo de maldição. Abraão já era um homem velho, passados seus dias, a sua esposa também, já não tinha mais o costume das mulheres, e Deus havia lhe prometido dar uma descendência, como eu falei há pouco tempo: de ti farei uma grande nação. E exatamente, mais uma vez, Deus mostrando a sua característica. Ele poderia pegar um casal que não tivesse esterilidade. Ele podia pegar um casal mais jovem. Deus poderia fazer as coisas mais fáceis. Mas Deus escolhe as coisas mais difíceis para que exatamente a sua glória, o seu poder se torne manifestos. E, meus irmãos, nós precisamos olhar para a nossa trajetória, lembrando que Deus não tem limites em seu poder. Por isso, qualquer luta, qualquer dificuldade, qualquer limitação é nossa e não de Deus. O seu poder, a sua glória, é capaz de romper todas as barreiras, mesmo as barreiras da lógica, da ciência, mesmo as barreiras que Ele mesmo estabeleceu. Deus é capaz de romper tudo isso. E Ele está lembrando a Israel para que agora, de posse da terra, agora estando habitando na terra que Deus lhes prometeu, terra que mana leite e mel, terra de graça, terra de misericórdia, para que Israel olhasse para trás e percebesse que isso era a manifestação do seu poder. Então o que ele faz? Chama a atenção do que aconteceu com o pai da fé. Deus vai no início, Deus vai na origem da coisa, para que Israel soubesse que tudo o que aconteceu nesses 440 anos foi a sua poderosa mão. Meus irmãos, a nossa história não é diferente. Quando nós olhamos para quem nós éramos e de onde nós viemos, talvez aqui alguns dos irmãos nasceram em lares cristãos e não, talvez, observem o agir de Deus de forma extraordinária, né? Já nasci num lar cristão, então já nasci conhecendo a Deus, mas você pode voltar um pouquinho e saber como foi a história dos seus pais, ou talvez a história dos seus avós. Quando nós voltamos um pouco, talvez alguns aqui que se converteram já na idade adulta, voltando à sua própria vida, e alguns outros voltando à vida dos seus pais, podem pensar assim: como Deus foi gracioso, e quem eu sou hoje é pela graça de Deus, é pela misericórdia de Deus, porque foi Ele quem agiu. Eu olho assim para a minha história,
para a família de onde eu vim, o passado da minha família, o histórico das famílias, tanto paterna quanto materna. E hoje eu olho para a minha vida, do meu irmão, da família do meu irmão, da minha família, e hoje eu vejo quanto Deus foi gracioso, de onde Ele nos tirou. Pela lógica, Deus poderia escolher outra pessoa para ser pastor desta igreja, mas Deus escolheu, antes da fundação dos tempos, transformar vidas, trazendo gente de longe para perto de nós, para que o evangelho pudesse ser pregado, para que ainda na infância eu e meu irmão pudéssemos conhecer a Cristo, para hoje estar aqui. Eu não caí de paraquedas, eu sou fruto da ação de Deus, assim como você também. Somos frutos da ação e do plano de Deus que Ele decretou antes da fundação dos tempos, e que no devido tempo o Espírito Santo operou, a fim de que nós pudéssemos ser quem nós somos hoje. Então, por favor, na jornada cristã, na sua caminhada até a Nova Jerusalém, não deixe de considerar o passado. Não deixe de considerar o que a graça de Deus fez pela sua vida. Porque talvez hoje você não estivesse aqui, certamente você não estaria aqui. Você estaria caminhando, como diz as Escrituras, por sendas tortuosas, pelo caminho da perversidade. Hoje você está aqui dizendo: Senhor, um dia nos teus átrios valem mais do que 1000. Prefiro estar à porta da tua casa, não é nem dentro. Até na porta eu prefiro estar do que caminhar nas tendas da perversidade. Porque o Senhor é refúgio, é escudo. O Senhor não nega bem nenhum àqueles que nele se refugiam. Nós somos quem somos pela graça de Deus. Porque Deus agiu de forma maravilhosa, rompendo a lógica, rompendo a tradição. Se fosse segundo a tradição, eu não estaria aqui, eu estaria no candomblé. Mas pela graça de Deus eu estou aqui hoje. E se fosse a tradição, o costume, o caminho comum, talvez, certamente, você não estaria aqui. Você estaria em outros caminhos. Mas você está aqui porque a graça de Deus, em um momento da história, alcançou a vida, ou a sua, ou da sua mãe, ou do seu pai, e fez com que você estivesse aqui hoje. É graça de Deus. Então, em nome de Jesus, considere o passado. Você não caiu de paraquedas. Não, se você se converteu já idoso, considere o passado que Deus fez pela sua vida. Se você se converteu adolescente, considere a sua infância. Considere o passado dos seus pais. Se você nasceu em Cristo, né, na infância, considere o passado dos seus pais, dos seus avós, onde era para você estar e onde você está hoje. Se você está neste caminho da graça, é porque Deus rompeu com todas as barreiras da tradição, mas acima de tudo Ele rompeu com a barreira do pecado. Ele rompeu a barreira do pecado, assim como Ele fez com Abraão, dizendo: vem para cá, que tu és meu. Ele fez assim na minha e na tua vida. E glória a Deus por isso, irmãos, porque se não fosse assim, se não fosse Deus tirando, nós jamais iríamos a Ele. O nosso caminho era a continuidade da escravidão do pecado. Mas uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, como diz o salmista, que o poder pertence a Deus. E Ele, com mão poderosa e com braço forte, alcançou as nossas vidas. Meus irmãos, Deus continua falando a Josué, dizendo o que fez agora com Isaque. O texto diz: a Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Vejam, irmãos, aqui lembrar de Isaque, são muitos detalhes, mas eu queria lembrar
de que Isaac era o filho da promessa, mas não foi o primeiro a chegar. Chegou primeiramente Ismael, o filho que ele teve, Abraão teve com a serva Agar, e que talvez a cena, uma das cenas mais emblemáticas do Antigo Testamento, que Deus pediu Isaac como oferta para ele. E a história é grande, mas em resumo, depois que Isaac nasceu, tendo Ismael já nascido, filho da serva, Abraão tinha o seu coração Isaac. Isaac era o filho da promessa, era tudo que ele aguardava para que a sua descendência e a descendência da sua esposa Sara pudesse dar continuidade. Certo dia Deus disse para ele: Abraão, pega um menino, leva para o monte e lá oferece-o a mim. Abraão vai com mais um servo, leva o menino. Chegando a determinado local, Abraão manda o seu servo ficar embaixo e sobe com a criança. E no meio do caminho a criança pergunta: pai, eis aqui o martelo, eis aqui todo o material, mas onde está o animal para nós sacrificarmos? E Abraão respondeu para o menino: Deus proverá para si. E a história nos conta, irmãos, que quando Abraão estava prestes a sacrificar o seu filho, Deus o interrompeu. E naquele instante, ao olhar para o lado, havia um animal para ser sacrificado. A verdade é que Deus não queria Isaac, Deus queria o coração de Abraão. E Abraão tinha oferecido o seu coração a Deus. E havia tanta fé no pai, desde que nos é chamado de pai da fé, que ele havia dito para o seu servo: nós iremos e voltaremos. Embora a palavra do Senhor tinha dito: vai lá e sacrifica. E o texto nos diz lá em Hebreus que Abraão tinha convicção, tinha fé, de que ainda que ele matasse o menino, Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Meus irmãos, isso é extraordinário. E aqui, mais uma vez, irmãos, quando Deus cita Isaac, Deus está fazendo a memória de Israel ferver com a certeza de que Ele é o provedor do seu filho. Porque aquele que não tinha filho, miraculosamente teve filho. E depois de ter tido filho, Deus o pede em sacrifício. E por uma ação da graça e da provisão de Deus, a criança volta intacta e o sacrifício é oferecido no monte que Deus diz Deus proverá. Quando isso acontece, meus irmãos, Josué está sendo usado por Deus para transmitir para Israel uma convicção que eles deveriam ter no coração em sua jornada, agora já na terra prometida. É que Deus é o provedor do seu povo. Assim como Ele proveu na vida de Abraão, Ele vai continuar provendo na vida de Israel como nação. E assim como Ele proveu na vida de Abraão, assim como Ele foi providência na vida de Israel, esse mesmo Deus, irmãos, é o Deus da providência nas nossas vidas. Na nossa jornada até a terra prometida, na nossa jornada até a Nova Jerusalém, nós não caminhamos na confiança dos nossos braços e nem na força da nossa mão. Nós confiamos todos os dias na provisão de Deus. O nosso Deus proverá todos os dias. Jesus nos ensinou a nós orarmos: o pão de cada dia nos dai hoje. Ele nos ensinou. E Ele vai provendo para nós, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Na verdade, nós não sabemos nem o dia de hoje. Mas nós sabemos que temos um Deus que vela, que zela e que guarda as nossas vidas. E que não vai nos deixar, nem nos abandonará. Ele mesmo disse: jamais te deixarei, nunca te deixarei. Quando esse texto é citado em Hebreus, irmãos, é exatamente no contexto dos cuidados da vida. E é isso que nós precisamos confiar, num Deus que cuida de nós, a despeito das circunstâncias. Ele não é um Deus que nos priva das provações, que nos isenta das lutas da vida, mas é um Deus que está conosco mesmo nas lutas da vida, mesmo nas dificuldades.
Ele é o Deus que provê cada dia as nossas necessidades. Deus deu também a Isaac 2 filhos, Esaú e Jacó, os gêmeos, um que nasceu pendurado na perna do outro, né? E naqueles dias, depois deles terem se separados e cada um ter tomado um caminho, a história longa dos dois, a Jacó Deus deu seus filhos, e depois de toda a história de José, eles descem para a terra do Egito, a terra de Gósen. Eu queria apenas lembrar aos irmãos sobre a vida de Jacó, a transformação que Deus fez na vida dele. É inegável que Jacó é uma das pessoas mais importantes do Antigo Testamento. E quando são citados, né, sempre Abraão, Isaac e Jacó e tudo que Deus fez na vida deles. Mas um dia Jacó brigou com Deus, e vocês devem lembrar que ele brigou dizendo: só te deixarei quando me abençoares. E a partir daquele momento, a vida daquele homem é transformada. A Bíblia nos diz que ele lutou com Deus e prevaleceu. É interessante essa perspectiva, né? A verdade é que Deus estava operando uma grande obra na vida de Jacó. E depois daquela visão da escada, depois de tudo isso, Deus muda o nome dele para Israel e o faz pai de uma grande nação. Ele tem 12 filhos, os filhos vão para a terra de Gósen, depois de toda a história de José. E aqui Deus está querendo lembrar mais uma vez a Israel: fui eu quem conduzi a história de vocês. Porque a única terra que tinha suprimento naqueles dias, para que o povo de Israel não passasse fome, era a terra do Egito. Irmãos, toda a história que os irmãos de José tramaram contra ele, na verdade, era tudo decreto de Deus, o que não elimina a responsabilidade dos pecados dos filhos de Israel, que colocaram José dentro de um calabouço e depois o venderam para mercadores midianitas. A história é longa, os irmãos devem conhecer, mas quem não conhece, vale a pena conhecer a linda história de José do Egito. No final das contas, depois de tudo que ele passou, perdoando seus irmãos, ele diz: vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. E foi para que houvesse preservação da vida na terra que Deus me trouxe até aqui. Quando Josué lembra o que aconteceu na vida de Jacó e dos seus filhos e como eles desceram para o Egito, Deus está mais uma vez lembrando ao povo: eu cuidarei de vocês. E ainda que as circunstâncias sejam adversas, porque ninguém imaginava que José se tornaria o vice-governador do Egito. Ninguém. Ele era desprezado entre os irmãos, quanto mais entre outras pessoas, mercadores midianitas, ou na casa de Potifar, tudo que aconteceu com ele na prisão, tantas coisas. Mas Deus estava usando a vida de José para a preservação da vida na terra. E Deus está lembrando, por meio de Josué, ao povo: não importa o quão tortuosos pareçam os caminhos, eu estou cuidando e tenho a história na minha mão. Irmãos, isso é maravilhoso para o descanso das nossas almas. Porque às vezes as coisas saem do nosso controle. Às vezes nós não temos domínio sobre determinadas situações, mas Deus cuida de nós. E como diz a canção de Estênio Márcios, a minha vida é obra de tapeçaria, né? Tecida de cores alegres e vivas. E quando a gente olha do avesso, não imagina o desfecho. Mas no fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Porque Deus tem o controle, Ele é o tapeceiro. É Ele quem cuida de tudo. Às vezes a coisa está ou parece estar pelo avesso, e às vezes a gente pensa que Deus perdeu o fio, mas Ele nunca perde. Ele está sempre no controle. Apenas nós precisamos nos aquietar e crer no livramento
do Senhor. Ainda mais, irmãos, o texto diz: tirando eu vossos pais do Egito, verso 6, viestes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros. Isso depois de Moisés e de Arão. Eu não vou ter nem tempo para falar de Moisés e de Arão aqui. Mas os irmãos, conhecendo bem a história, sabem o que Deus fez na vida de Moisés, que não era nem para ele ter passado dos 2 anos. Nem era. Assim como o Senhor Jesus, na época do Senhor Jesus, houve um genocídio, infantil naquele período, e Moisés foi colocado num cesto com junco, lançado para qualquer lugar, mas ele estava, na verdade, sendo guiado por Deus para ir para a casa de Faraó, para os cuidados da filha de Faraó, e foi criado como um príncipe no Egito. Como Deus faz coisas esquisitas, não é, irmãos? É muito estranha a história de Moisés, muito estranha. Porque ele tinha tudo para nem sobreviver. E uma criança que não ia sobreviver, passados 2 anos, agora é levada por Deus para ser príncipe do Egito. E segundo Flávio Joséfo, historiador do 1º século, ele foi colocado não apenas como príncipe, mas ele era o predileto do faraó. Ele seria o próximo faraó. E bem, a história lá nos Hebreus vai nos contar, no livro de Hebreus, que ele deixou tudo, considerou toda a riqueza do Egito como lixo para servir a Deus no deserto de Padã, para cuidar das ovelhas daquele que seria o seu sogro, alguém que seria o próximo faraó. Como Deus faz as coisas assim, que parecem com lógica se tornarem sem lógica para nos mostrar a sua glória e a sua grandeza. Bem, eu iria encerrar aqui, mas está chovendo, então vamos continuar um pouquinho. Está em casa, não sei se está chovendo aí para você que está em casa, mas aqui está, não dá para a gente sair, porque senão vai atolar os carros. Então vamos esperar passar um pouquinho, certo? E eu vou continuando aqui. O texto diz, irmãos, que quando eles saíram da terra do Egito, depois das 10 pragas, chegaram de frente para o mar, verso 6, e os egípcios estavam perseguindo os israelitas. E aí os irmãos conhecem a história, até mesmo quem não é crente sabe das histórias, ou desta história, quando Deus abriu o mar vermelho e fez com que Israel passasse a pé enxuto. Mas os egípcios, logo depois, seguindo para matá-los, fossem cobertos pelo mar e morressem afogados, os cavalos e os seus cavaleiros. Mais uma vez, irmãos, Deus está mostrando a Israel que estava na terra prometida, assentado, por meio de Josué, o profeta. Deus estava dizendo: eu sou poderoso para fazer maravilhas nas vossas vidas. Meus irmãos, nós precisamos também ter essa convicção na caminhada. A nossa jornada, ela é, maior parte do tempo, guiada e afetada pela providência de Deus, a providência ordinária de Deus. Deus tem prazer em agir ordinariamente. Ele criou o mundo, fez uma ordem, estabeleceu e faz com que essas coisas da providência alcancem as nossas vidas. E nós somos alcançados por essa obra da providência. A chuva, o sol, o fruto que nasce, até agora está sendo regada. Quando chegar em junho, a gente vai comer o quê? Milho. Então, por favor, não reclame da chuva, tá certo? Agradeça a Deus pela chuva. Reclame só dos governantes que deixam a gente alagado. Mas a chuva é uma bênção de Deus. E é Deus cuidando tanto dos sertanejos, quanto do pessoal do Agreste, quanto mesmo da região metropolitana, que planta o milho que a gente vai comer em junho. O munguzá, a canjica e essas coisas maravilhosas. O cuscuz, que tem mineiro que não gosta, mas a gente gosta muito, come cuscuz com tudo.
Então, tudo isso é Deus que está dando agora, é providência ordinária. Mas Deus também age nas nossas vidas através da sua providência extraordinária, que nós comumente chamamos de milagres. Então, não esqueçamos, irmãos, na nossa jornada até a Nova Jerusalém, nós vamos contando com Deus o tempo todo, e Ele vai nos ajudando ordinariamente. E quando Ele quiser, de acordo com a sua vontade, e também, conforme a nossa fé, importante lembrar isso, Ele é poderoso para fazer milagres. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque às vezes a gente acha que Deus vai fazer o milagre. Se Ele quiser, Ele faz e eu não oro. Não é bem assim. Se Ele quiser, Ele faz e eu oro. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se Ele vai fazer, eu não sei, mas certamente o plano dele é sempre o melhor, o tempo dele é sempre o melhor e o agir dele é sempre o melhor. A história que vocês já conhecem também, o verso 8, já é Josué entrando na história do povo mesmo. Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus, é Deus falando, lembrando bem, e entreguei nas vossas mãos a terra e os destruí diante de vós. Veja, irmãos, é Deus falando na primeira pessoa. Veja que esse povo aqui foi o povo que guerreou, foi o povo que batalhou, foi o povo que desembanhou espada, que tocou trombeta, que fez o que deveria fazer. Mas Deus diz assim: fui eu que destruí os povos que estavam aqui, não foi vocês, não foram vocês, fui eu quem fiz. Irmãos, mais uma vez, na nossa jornada, na nossa caminhada rumo à terra prometida, nós precisamos trabalhar, mas nós precisamos confiar em Deus. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Mas quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Então, em nome de Jesus, o nosso trabalho aqui não oculta o trabalho de Deus. E o trabalhar de Deus velando por nós não nos dá o direito de nós sermos preguiçosos, acomodados. Então, as duas coisas caminham juntas. Mas no final das contas, tudo vem das mãos de Deus. É isso que Israel deveria saber. Ele volta um pouco à história de Balaão e Balaque. Os irmãos devem lembrar dessa história também, mas eu queria apenas enfatizar esse ponto aqui. Foi pedido que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. Mas Deus não ouviu Balaão, e o texto diz no verso 10, e ele teve de vos abençoar. Os irmãos lembram da história da burra ou da jumenta, né, de Balaão, e tudo o que Deus fez. E assim vos livrei da vossa mão. E a história diz assim: contra o povo de Deus não vale encantamento. Não vale. Portanto, lembre a você, na jornada, na caminhada, ainda que os inimigos se levantem para querer amaldiçoar a sua vida, a bênção de Deus que está sobre você é maior do que qualquer coisa que venha contra você. É por isso que nós, crentes, não precisamos ter medo de inveja, de olho gordo. Eu não gosto desse negócio de olho gordo. Eu sempre fui contra esse termo, né? Olho gordo, porque eu fico pensando no meu olho, olha que um é arriado, né? Mas tem gente que tem medo de inveja, de olho gordo. Eu vejo crente, irmãos, crente, colocando coisa assim, não, porque eu trabalho e a inveja não vai me pegar, e tem gente que me inveja, que não sei. Só se preocupa, ou só deveria se preocupar com inveja, o invejoso. Porque inveja não alcança as nossas vidas, irmãos. Nós somos blindados pela graça e pelo poder de Deus. Então não tenha medo de inveja, você não precisa colocar espada de São Jorge, né? Tem um negócio assim que o pessoal bota, né?
espada de São Jorge, eu sei lá o que é que bota mais. Você não precisa tomar banho de capim santo, de aroeira, de arruda, né? Tem gente que toma banho de arruda. Se banho de arruda fosse bom, irmãos, o Santa Cruz estava na primeira divisão. Então, você não precisa disso. Tá certo? Então, por favor, confie na graça e no poder de Deus. Não precisa ter medo de inveja, você não precisa fazer oração contra a inveja, você não precisa tomar banho contra a inveja, nem nada dessas coisas. Pelo contrário, Deus vela pela sua vida. E nem tenha medo de palavra de maldição. Você não precisa ter medo disso. Agora, o que é que você deve fazer? A Bíblia diz assim: não amaldiçoeis quem vos amaldiçoa, abençoai. Veja que palavra, né, irmãos? Abençoai. Quem vos amaldiçoa, abençoai. Você pode, então, provocar, como diz, colocar brasas sobre a cabeça daquele que vos persegue, abençoando, dizendo que Deus te abençoe. Somente isso. Você não precisa brigar com ninguém no trânsito, você não precisa brigar com ninguém no ambiente de trabalho, você não precisa disso. E nem ter medo das palavras que saem da boca daqueles que injuriam a sua vida. Você simplesmente deve abençoar e confiar no Senhor, porque Ele fará sobressair a sua justiça como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. Tão somente descansa no Senhor e espera nele, e não se aperreie com o ímpio que fica lhe perturbando no caminho. Tão somente espere em Deus. Somente. Por fim, irmãos, agora que já estiou, né? Por fim, o texto diz assim: passando vós o Jordão e vindo Jericó, os habitantes de Jericó perseveraram contra vós outros, também os amorreus, os fariseus e todos os povos, porém os entreguei nas vossas mãos. Mais uma vez é Deus dizendo assim: fui eu quem dei a terra a vocês e dei vitória a vocês. Enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença. Nós não encontramos, quando a gente pensa em vespões, né? A gente pensa que Deus enviou de repente um enxame de abelhas para numa batalha. A gente não consegue encontrar nenhuma narrativa que explique esses vespões. E aqui talvez haja um problema de tradução, mas o termo que mais se aproxima aqui seria enviei terror, ou enviei pânico sobre as outras nações. E aí a gente vê isso acontecer mesmo. Vocês lembram lá a história de Raabe? Raabe chega a dizer assim, ó: todas as nações, os povos, as pessoas que vêm aqui estão em pânico por causa do Deus de vocês. Os gibeonitas estavam em pânico pelo que Deus havia feito. O terror se espalhou pelas nações inimigas, porque sabia-se da história de que Deus havia feito maravilhas através do seu povo. Talvez essa seja a melhor tradução. Outras versões usam esse termo, tá? A Nova Versão Internacional faz isso, a NVT faz isso, outras versões mais antigas usam o termo vespão na sua tradução. Pois bem, irmãos, e aqui para terminar de uma vez por todas, o verso 13, eu queria que você lesse comigo. Vamos lá? Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas. Comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Irmãos, mais uma vez, Deus está revelando por meio de Josué ao povo: o que vocês estão desfrutando hoje não é fruto da batalha que vocês travaram, mas eu, antes de vocês chegarem à terra, já havia preparado tudo para que vocês pudessem apenas desfrutar. Toda a glória, diz o Senhor, pertence a mim. Todo o poder é meu. Quando Israel, irmãos, entrou na primeira cidade, depois de atravessar o Rio Jordão, quando eles chegaram na terra, eles já comeram.
O que é que se faz quando chega numa terra nova? Primeiro se prepara a terra, depois se lança a semente, espera-se a chuva, depois a planta começa a crescer, depois se tira o fruto para comer. Quando Israel chegou na terra, a terra já tinha fruto. Aí você vai pensar assim, mas foi porque outras nações plantaram. É porque outras nações estão debaixo do poder de Deus. E Deus faz assim. Inclusive, há um texto no Antigo Testamento que diz que Deus é poderoso e faz com que o ímpio plante para que o crente colha, para que o crente desfrute. Deus faz assim porque a semente não pertence ao ímpio, pertence a Deus. A terra não pertence ao ímpio, pertence a Deus. A chuva que rega a sementeira não pertence ao ímpio, pertence a Deus. Irmãos, o texto está nos dizendo que todas as coisas pertencem a Deus, e Ele faz com que todas as coisas sejam revertidas ao nosso favor, porque nós somos a menina dos olhos de Deus, nós somos o povo amado de Deus, nós somos o povo querido de Deus, e Ele tem prazer em nos abençoar. Mas nós precisamos reconhecer que toda a bênção vem dele. Semelhantemente, irmãos, e para encerrar, eu aplico lembrando a história da nossa redenção. Nós somos quem somos, não é porque nós estamos colhendo o que nós plantamos. A salvação, irmãos, não se submete à lei da semeadura, porque nós só plantamos pecado. Mas pela graça de Deus, nós colhemos salvação. Porque Deus decidiu agir nas nossas vidas, mudando a nossa sorte, mudando a nossa história. E quando nós regressarmos àquele lugar, eu digo nós em Adão, né? Regressarmos à presença de Deus, nós vamos olhar uns para os outros e vamos dizer: escapamos da condenação pela graça de Deus. Foi só graça, somente pela graça. Nós não plantamos, os nossos esforços não foram capazes, o nosso bom comportamento não nos garantiu, porque nós falhamos uma vez ou outra, e pecar contra um item da lei é fazer quebrar toda a lei. Nós não temos em nós a capacidade de garantirmos a nossa salvação. Somos salvos pela graça de Deus. Quando nós chegarmos lá na eternidade, nós não vamos chegar e vamos dizer assim: eu estou aqui porque eu fiz por merecer. Quando nós chegarmos lá, que a nossa história toda foi contada, nós vamos dizer: eu escapei da condenação, porque Deus foi gracioso para com a minha vida. Eu não colhi e plantei. Eu não plantei e colhi. Eu não lutei, mas foi Deus quem lutou por mim. Eu não merecia, mas Ele foi gracioso. E Ele continuará sendo gracioso conosco. Então, somente, irmãos, temamos ao Senhor e andemos nos seus caminhos. É nisso que Josué vai entrar agora, no próximo texto, cenas do próximo capítulo. Vamos ficar de pé? Obrigado, Senhor, por Tua graça nas nossas vidas. Obrigado porque Tu nos tiraste do lamaçal do pecado. Talvez alguns de nós aqui viemos de famílias que não conheciam o Senhor. Ou talvez alguns de nós mesmos vivemos parte da nossa vida sem Te conhecer. E hoje estamos aqui, Te adorando, Te rendendo louvores. Poderíamos estar em outros caminhos, mas o Senhor nos escolheu antes da fundação dos tempos. Não fomos nós que viemos pela nossa própria força nem vontade, mas foi o Senhor, Tu, ó Pai, que nos fizesse enxergar as maravilhas do Evangelho. Ó Senhor, muito obrigado. Obrigado pelo Teu cuidado conosco, pelos Teus milagres, pela Tua provisão. Muito obrigado, Senhor. Nós Te agradecemos, Deus, até mesmo
pelas adversidades da vida, pois através delas o Senhor revela a tua grandeza. Ó Deus, queremos também te agradecer, Senhor, porque nesta jornada tu tens se mostrado fiel e nenhuma de tuas promessas falhou. Ó Deus, nós nos apegamos ao teu caráter, a este atributo teu e aos teus outros atributos que nos revelam Deus fiel, poderoso, cheio de graça e misericórdia, um Deus que zela pela vida dos seus filhos. Ó Senhor, que nós não venhamos a temer o que vem à frente. Basta a cada dia o seu próprio mal. Que nós tão somente nos aquietemos e saibamos que tu és Deus, exaltado entre as nações, exaltado na terra, e que o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó é o nosso refúgio. Que nós possamos contemplar as obras do Senhor e como o Senhor age de forma ordinária e extraordinária, fazendo com que todas as coisas redundem em glória ao teu nome e em bênção ao teu povo. Deus, dá a nós um coração grato, dá a nós um coração esperançoso e confiante, para que nós não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, e que nós possamos decidir hoje a quem servir, e possamos declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão, o poder e a consolação do Espírito Santo seja sobre nós, seja sobre as nossas famílias, sobre os enfermos, seja sobre a igreja do Senhor que está aqui e também espalhada sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. 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 Sentemo-nos, irmãos.